A épica batalha entre Luffy e Imu finalmente começa, mas infelizmente Luffy é atravessado por Imu, que ainda diz que ele é fraco demais para ser o Joy Boy. Esse é o capítulo 1188 de One Piece narrado. Eu sou o Capitão Jones, vamos navegar. O capítulo começa exatamente de onde o último parou, Imu encarando fixamente o Luffy e se lembrando de Joy Boy. Ele parece se lembrar da primeira vez que se encontraram. Nesse encontro, ele parece estar confuso e Joy Boy pergunta quem ele é. Ele responde que é Imu e também devolve a pergunta. O homem responde que é Joy Boy e dá um enorme sorriso. Vemos o seu sorriso e ele é idêntico ao do Luffy. Para mim já está quase confirmado que Joy Boy era da linhagem do Luffy. De volta ao capítulo, então Imu diz que é verdade, que aquele na sua frente não pode ser Joy Boy, porque Joy Boy está morto. Imu então corre em direção a Luffy para atacá-lo. O soberano então começa a envolver o seu braço com chamas negras e se prepara para atacar Luffy. Mas assim que ele dá o golpe, Luffy estica sua cabeça para baixo e desvia completamente. De repente então, as chamas negras no braço de Imu começam a falar. Elas falam surpresas que o Luffy desviou e que eles também precisam acertá-los. Então essas chamas negras mudam a direção do soco do Imu no meio do ar, indo na direção do Luffy. O golpe de Imu agora acerta a cabeça de Luffy em cheio, e assim que ela acerta, ela continua se esticando, jogando Luffy para baixo com tanta força que ele bate no chão. Chamas negras explodem no rosto de Luffy de forma violenta. Ele cai, levantando muita poeira, fazendo Luffy ficar caído no chão, se mexendo com a dor do impacto. Mas rapidamente ele se levanta e pula novamente na frente do Imu. Ele ainda continua na sua forma Gear 5, mas seu rosto e seu cabelo estão completamente queimados da explosão. Luffy está furioso, imediatamente avança em direção a Imu e vai lhe dar um soco. Mas assim que o faz, Imu de repente some na sua frente e o soco acerta o nada. Antes que Luffy perceba, o Imu aparece logo atrás dele, segurando sua lança. Ele ataca Luffy tentando perfurá-lo, mas de repente, o Luffy também some e o ataque de Imu acerta apenas o ar. Imu rapidamente percebe o movimento do Luffy, o acompanhando com seus olhos e vê ele se aproximando com a chuva de socos em sua direção. Se você está curtindo o capítulo, te convido a fazer parte da minha tripulação aqui no YouTube. É de graça se inscrever e faz uma diferença enorme na minha vida. Saiba que eu já te considero meu tripulante. E de volta ao capítulo, vemos que Imu pega sua lança e começa a girá-la, criando um escudo que defende todos os socos de Luffy, que está com a cara furiosa e aparentemente se esforçando. Ele está se referindo ao enorme soco que ele deu no Imu quando pegou ele de surpresa. Mas a diferença é que Imu agora sabe da sua posição. Imu então molda o fogo negro em suas mãos, se preparando para atacar mais uma vez. E desse fogo negro, ele começa a disparar várias esferas de chamas negras explosivas no Luffy, que rapidamente começa a correr enquanto suas pernas giram como um tornado. Eles conseguem se desviar das bombas que explodem atrás dele. Imu continua lançando mais esferas que agora começa a perseguir. Luffy olha assustado para trás e grita que as bombas estão o perseguindo, e seus olhos até saltam do rosto. Mas, de repente, ele para de correr e se vira para as bombas. Então, estica seus braços e dá vários socos seguidos em cada uma das bombas, fazendo elas explodirem nas suas mãos antes mesmo de o acertarem. Imu observa a fumaça das explosões atentamente e de repente Luffy começa a gritar Gomu Gomu no Nomadin. E quando a fumaça baixa, é revelado que o Luffy se transforma em um enorme gênio, mudando sua forma completamente. Esse é o novo poder da sua fruta que ainda não tínhamos visto. Vimos também que ele pode ficar gigante, mas agora simplesmente se transformou em um gênio. Então ele ri e fala para Imu que esteve observando sua luta contra o Loki e que a morte do Loki não terá sido em vão. O Loki, todo ferido no chão, ouve a fala de Luffy e fica indignado. Então ele grita que ainda está vivo, chamando Luffy de idiota. Luffy, surpreso, então grita perguntando se ele está vivo e Loki apenas tosse machucado. Nesse momento, o Imu se vira contra o Loki, preparando chamas negras e as dispara, mas Ragni vem correndo para proteger seu mestre. Loki então grita dizendo que é muito estúpido e manda Ragni sair dali, porque o golpe vai acertá-lo, mas Ragni não ouve. Ele apenas para na frente do seu mestre e abre os braços para receber o golpe no seu lugar. De repente então, quando as chamas de Imu estavam prestes a acertar o Loki e o Ragni, o Jinbe salta na sua frente e com um soco no ar, ele lança uma onda de choque e dispersa o ataque de Imu, deixando o Ragni chocado. Luffy, ainda na sua forma de gênio, vê aquilo e grita a Jinbe. E Jinbe olha para Luffy perguntando se quer que ele proteja o Loki. Luffy grita feliz que sim e que está feliz em poder contar com ele para proteger o Loki, porque ele é seu amigo. Loki, irritado com essa intimidade, grita a Luffy perguntando desde quando eles são amigos, e até o chama de anão. Jinbe então grita para deixar com ele e para o Luffy se concentrar no seu oponente. De repente, Nami e Usopp chegam até o Jinbe. A Nami pergunta se aquele é o Luffy lutando com aquela pessoa, e o Usopp pergunta se ele está bem e quem é aquele que o Luffy está lutando. A cena muda o foco para Brook, que está raciocinando sobre a identidade de Imu. Ele não sabe que existe um rei do mundo, ele apenas fala que esse homem está acima dos cavaleiros de Deus, sendo que ninguém deveria estar acima deles a não ser os Guroseis. Então chega à conclusão que aquele homem é o capitão dos cavaleiros
Cavaleiros de Deus. Mas pelo jeito que ele falou, era como se achasse que esse homem ainda está abaixo dos anciões, numa patente parecida com a do Shenron. Enquanto está pensando nisso, o gelo que prendia a Gunko derrete e Frank grita ao Brook que já pode tirá-la de lá. E Brook corre gritando, chamando a princesa Shuri. Então, eles se perguntam como vai tratar de alguém que está congelada, e um dos chapéus de palha diz que Luffy e Robin já foram congelados antes, no encontro com Aokiji. Brook se pergunta assustado se eles já foram congelados. Isso porque, nessa época, o Brook não era da tripulação. Enquanto tudo isso acontece, Imu analisa a situação de longe, vendo os chapéus de palha tirando a Gunko do gelo. O soberano do mundo ainda diz que o gelo era impenetrável porque ele próprio tentou explodir, mas algo desperta sua atenção. Ele ouve o Brook chamando a princesa Shuri, o seu nome antigo, e se pergunta se aquele homem poderia ter estado em Hesperia. Enquanto estava distraído pensando nisso, o Luffy aproveita para atacá-lo. Ele reveste seu punho com Haki e ataca Mu de surpresa, mas ele para o ataque do Luffy com apenas uma mão. Com a outra mão, Imu cria uma daquelas chamas vivas que gruda no alvo e faz o ataque estigma ir direto em sua direção. Imu ainda diz a Luffy que ele viu o que aconteceu com Log, então dispara esse fogo guia que gruda na barba do Luffy gênio. Com a barba gigante do Luffy marcada pelas chamas, Imu ativa a sua técnica estigma à distância. A chama negra se transforma em uma espada colossal em formato de espiral, disparando em direção ao Luffy, que percebe que o golpe era perigoso e desativa sua forma gênio, encolhendo de volta ao tamanho normal e fazendo sua barba sumir. Luffy desvia girando sem as chamas o seguir. Mas assim que Luffy desvia, Imu continua atacando. Ele cria mais esferas explosivas de chamas negras e começa a disparar. Luffy imediatamente sai correndo com seus pés girando muito rápido, até deixando o fogo para trás. Quando de repente Imu para de atirar, ele fecha suas asas e desce ao chão. E então começa a girar sua lança, que simplesmente desaparece, se transformando em uma chama negra, que é imediatamente absorvida pelo anel de chamas negras com olhos acima de sua cabeça. E desse mesmo anel, ele começa a puxar mais chamas negras que começam a tomar a forma de uma espada. Assim que a espada sai completamente, ela começa a emanar uma aura de chamas negras, fazendo as árvores ao redor começarem a secar e a murchar suas folhas que caem e seus troncos que se contorcem. Um texto aparece com o nome da espada de Mu. Ela se chama Lâmina do Vazio. Vemos o poder da lâmina sugar toda a vida da floresta ao redor, secando tudo. Luffy, que ainda está correndo de repente, para até derrapando ao perceber que o cenário inteiro mudou. Ele diz surpreso que a floresta inteira murchou. Luffy pula e sai correndo novamente, dizendo que agora a visão ficou completamente limpa e sem árvores ele está completamente exposto. Imu então vendo a posição do Luffy, fala que sabe que ele não é o Joy Boy. Assim que ele diz isso, Luffy se assusta com algo e de repente vemos o futuro rei dos piratas com cara de dor e cuspindo sangue. Ele recebeu um ataque que não esperava. Então, vemos a cena. Mu apareceu de repente na sua frente, empalando Luffy brutalmente com a sua espada. Ele ainda fala que Luffy nunca foi Joy Boy, porque Joy Boy nunca seria tão fraco. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. É muito interessante a semelhança do golpe de Mu com o de Crocodile em Alabasta. Algo que me chamou bastante atenção foi o contexto dessa luta ser o mesmo do despertar do Gyessin. Luffy é dado como morto perante o inimigo superior, e do nada, uma nova transformação vem. Será que é maluquice? Confesso que eu tô muito empolgado pelo próximo capítulo. Oda Sensei tá canetando com maestria nesse arco. Deixa aqui nos comentários o que você achou do capítulo. E se você chegou até aqui, foi porque gostou do meu vídeo. Então, te peço só mais um minuto. O Capitão Jones aqui quer te indicar um produto. Um lindo boneco do nosso futuro rei dos piratas. O produto tem uma qualidade impecável e um ótimo custo-benefício. E é perfeito para você que é fã de One Piece. O link do produto se encontra na descrição desse vídeo. O Capitão aqui fica extremamente agradecido por cada um que ouviu até o final. Um dia prometo recompensar todos vocês por essa ajuda. Fique com Deus o Sol e até o próximo vídeo. Fui!